que nós temos que desmistificar esse negócio de que não tem nada para fazer, e amanhã vai ter que ser muito produtivo em relação a isso. Vamos lá para. Tem tudo a ver com caquexia, fadiga, náuseas, então vai ser uma continuação. Deixa eu pegar a minha guia aqui. Vamos lá. Então, começando, náuseas e vômitos e cuidados com a boca. Então, nesses sintomas gastrointestinais, eu e a Carol ficamos responsáveis. Nós optamos, né, por pegar os mais comuns. Eu vou falar desses dois iniciais aqui. Para introduzir sintoma trato gastrointestinal, a gente quis trazer uma reflexão sobre a comida, sobre a alimentação. Que desde pequeno, a alimentação, ela é um ato de amor. Então, talvez seja uma das primeiras formas de amor que a gente conhece. Afinal, né, nossas mães nos alimentam porque elas querem que a gente viva. E tem toda a questão da amamentação, do vínculo da mãe e do bebê, da importância de da mãe te nutrir. Então, desde que a gente nasce, a alimentação, ela está ligada com esse ato de amor. Através da alimentação, a gente se sente amado, a gente se sente aceito, bem-vindo. Então, quando você vai visitar uma pessoa, não tem um café, né, um bolinho, um cafezinho. Então, tudo isso tem relação com o se sentir amado. E a gente acaba se conectando com o mundo através das comidas. Então, tem a comida japonesa, tem a comida da avó, tem a comida do churrasco, e tudo isso nos conecta com o mundo. E é a matéria-prima para para nossa constituição. É um ato de amor com a gente mesmo, né? Se a gente não abusar, entre aspas, né? Cuidar da alimentação é um ato de amor com a gente mesmo. E é muito interessante a ligação das nossas emoções com o nosso sistema digestório. Como o corpo e mente, ele não se separa, né? Então, o nosso corpo, ele é um veículo de emoções, das nossas expressões. Falando, né, de forma fisiopatológica, o nosso sistema límbico no cérebro, ele é o gerador de emoções, e o sistema digestivo, ele provoca impactos emocionais presentes na vida da pessoa, e ele está muito ligado às nossas emoções. Tem algumas expressões que, se a gente for analisar a raiz delas, né, tem muito a ver com o sistema digestório também, ó. Eu não consigo engolir esse fato. Isso não me desce de jeito nenhum. Eu tô engolindo sapo no meu trabalho. Que merda! Eu não ia colocar essa palavra aqui, mas coloquei, né? Tem a ver com o trato gastrointestinal. Nossa, fiquei com água na boca. Essas expressões não são expressões técnicas que estão falando exclusivamente de comida. Em geral, elas estão falando de emoções. Mas olha como está ligado com o nosso sistema digestório, né? Tem fenômenos somáticos, né, que vão acompanhar diferentes emoções ou afetos. Quem nunca teve uma diarreia quando estava ansioso, né? Tem que apresentar uma aula, tem que ir uma entrevista de emprego, já dá o famoso piriri, né? O vômito, por exemplo, ele pode ser entendido como a expressão de alguma coisa que está no estômago e está insuportável e precisa sair de lá. E os nossos sintomas são a expressão desse conteúdo emocional, desse conteúdo psíquico, que o corpo dá um jeito de manifestar isso de alguma forma, de alguma linguagem. Então, estar alimentado é ser um objeto de cuidado, e isso é essencial na vida humana. Se sentir cuidado, estar alimentado, né? Sempre levando em consideração que nós somos seres sociais, físicos, emocionais e espirituais. E aí a gente até entra na questão do alimento físico, do alimento espiritual. Então, tudo isso entra quando a gente for pensar aí em alimentos e emoções. O ato de vomitar, então, ele não deixa de ser uma forma de tentar tirar do seu corpo coisas desagradáveis, né? E a gente pode pensar nisso como emoções e sentimentos. Esse comportamento de vomitar, ele também pode ser aprendido, né? Então, tem a coisa de colocar o dedo, né, na garganta para vomitar. Tem doenças psiquiátricas que se comportam com o vômito exagerado. Então, tem muito a ver com a nossa emoção. E o vômito, ele também pode ser desencadeado por uma recordação de uma sensação desagradável. Pode ser relacionada a uma terapia,
ao uso de uma medicação, a um alimento, a um tratamento. Exemplos clássicos do dia a dia, que não precisa estar ninguém em cuidados paliativos para sentir isso. Você comeu um lanche em determinado lugar e você chegou em casa e passou muito mal. Próxima vez que você chega lá, passa na frente do lugar, que você sente aquele cheiro daquele lanche específico, já não dá aquela coisa, ui, você quase vomita? Imagina isso em uma, por exemplo, em uma que nem toda quimioterapia causa náuseas, mas algumas causam muita. E aí você começa a ter aquela náusea que a gente chama de náusea antecipatória. Então, antes de você sentir esse sintoma, você já começa a sofrer e já começa a ter aquela náusea antecipatória. Então, como é importante a gente individualizar esse cuidado. Pensar nessa pessoa de forma integral. Vamos às definições. Dizem que essa figura aqui causa náusea só de olhar. Espero não causar muito mal a vocês, mas que dá uma tonturinha, dá. A náusea, então, é uma sensação subjetiva e desagradável, geralmente em região epigástrica, né? Então, na boca do estômago e na boca, associado à vontade de vomitar. E o vômito é o esvaziamento rápido e forçado do conteúdo gástrico, que sai pela boca, em geral, é ocasionado pela contração espasmódica, né, do nosso diafragma, parede gástrica, musculatura respiratória e parede torácica. Então, até para a gente vomitar, tem que ter um esforço aí de um grupo de músculos e órgãos aí se organizando para a gente conseguir vomitar. É um sintoma de alta prevalência em cuidados paliativos, a náusea. Não, mesmo que não tenha vômito associado à náusea, é algo muito angustiante. Você não vai conseguir conversar com alguém que está com náusea. Como é que você vai falar de aspectos espirituais e emocionais? Ai, como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua família? Sendo que a pessoa está lá nauseada. Essa prevalência vai de 40% a 70%. Então, a gente precisa muito saber manejar isso. A náusea contribui para o desenvolvimento da síndrome anorexia-caquexia, porque quem que come com náusea, nem que seja a melhor coisa do mundo, quando você tá com uma gastroenterite, né, com um piriri, você pode ver a sua melhor comida ali, mas você não consegue comer, porque você não, né, aquela náusea não deixa. Compromete a qualidade de vida e é muito estressante tanto para a pessoa que está em cuidado quanto para a família. Imagina um cuidador, um familiar, ver a pessoa que ela ama, que ela cuida, vomitar o tempo inteiro. Então não é nada agradável. Causa distúrbios hidroeletrolíticos e vai desencadeando novos sintomas associados. Então, tá vomitando muito, pode ter um distúrbio do sódio, né, do sal, aí a pessoa entra em delírio, fica desidratada, piora os sintomas, então vai fazendo uma cascata de coisas desnecessárias que não vão trazer nenhum benefício para essa pessoa. Quais são as etiologias? Isso aqui é muito importante. Quais são as causas das náuseas? A gente não pode tratar toda a náusea de forma igual, porque tem algumas causas que a gente pode ir lá e corrigir, né? Ou trocar a opção terapêutica, enfim. Então, existem quimioterapias e radioterapias que podem causar náusea. As quimioterapias que classicamente já causam náusea, em geral, já é feito um remédio para isso, né, antes ou durante ali o tratamento. Hipertensão intracraniana e alguns distúrbios vestibulares, tipo a popular, né, labirintite, pode dar náusea junto. O uso de opioides talvez seja um dos campeões aí de causar náusea, mas a gente sabe que o opioide é muito usado para controle de dor, para controle de dispneia, mas pode ser que a gente precise fazer uma rotação aí de opioide para, se não tiver aliviável, né, com as medidas que a gente vai comentar aqui. Tem antibióticos que causam náusea, anti-inflamatórios, terapia antirretroviral no HIV, algumas combinações podem causar náusea, antidepressivos, principalmente os inibidores da recaptação de serotonina. Distúrbios metabólicos também podem causar náusea. E, assim, no dia a dia, em pessoas que não estão internadas e tal, uma das principais causas é justamente a constipação e a obstrução intestinal. Então, a pessoa não consegue evacuar, fica com aquele abdômen distendido e dá náusea. Então, a gente tem que resolver uma coisa. Tudo casadinho, né? Não é nada do nada, tudo tem um sentido.
E a ansiedade é uma grande causa de náusea também. A ansiedade entra como causa de quase tudo, então por isso que abordar a esfera emocional é essencial sempre. Na avaliação, náusea é um sintoma subjetivo, é, a tolerância de cada pessoa para esse sintoma é extremamente diferente, tem intensidades variáveis, a interpretação de cada um pode ser inespecífica, e a gente vai precisar fazer uma história clínica bem detalhada, fazer um exame físico minucioso, ver se esse abdômen está distendido, né, se tem impactação, se está tá muitos dias sem evacuar, se está com fecaloma. Entender a intensidade, a frequência, o que faz melhorar, o que faz piorar, tudo isso faz parte da avaliação. Para manejar essa náusea, esse vômito, nós vamos ter que fazer uma investigação, conseguir entender qual é a causa para a gente pensar na melhor terapia possível, qual que é a explicação do sintoma, comunicar isso para a família, sempre buscar tratar as causas reversíveis. A terapia medicamentosa vai ser criteriosa, individualizada. Por quê? Porque a gente não vai tratar toda a náusea do mesmo jeito. A gente tem que ter esse manejo, esse raciocínio clínico para poder pensar qual que é a causa dessa náusea e qual que é a terapia medicamentosa que eu vou usar. E sempre reavaliar. Então, a gente fala muito de escala em cuidados paliativos, porque a gente precisa avaliar, instituir uma terapêutica, seja ela medicamentosa ou não. Deu certo? Não deu? Vou tentar outra coisa. Deu certo? Então a gente mantém. Então, sempre essa reavaliação ela é importante. Tem algumas pistas, né, que a história da náusea pode nos dar. Então, se tiver vômito, quando a pessoa vomita em grande volume e alivia a náusea, a gente tem que pensar em constipação, obstrução intestinal, síndrome pilórica. Sempre pensar nisso. Se a náusea está relacionada à movimentação, então eu olho de um lado para o outro, quando eu abaixo a cabeça me vem náusea, a gente tem que pensar no sistema vestibular, que é a popular labirintite, né? Quando tem alteração de estado mental junto com a náusea, será que isso não é uma metástase? Será que estou tendo alguma alteração metabólica? Sódio, potássio, desidratação, né? Se a pessoa está com o abdômen gigante, você escuta a barriga, você não escuta mais ruídos, ou então eles estão muito aumentados, pode ser a constipação de novo. Se a pessoa tem aumento de massas abdominais, né? Então no exame físico você consegue palpar massas abdominais, tem líquido, né, livre ali na cavidade, pode ter carcinomatose peritoneal, síndrome de compressão, então alguma massa que está meu Deus, comprimindo o nosso trato gastrointestinal. E a história de quimioterapia, radioterapia e o uso de terapia antirretroviral pode ser um efeito adverso, né? Então, em geral, aquelas que classicamente causam náusea já são tratadas, mas pode acontecer o vômito tardio de 24 horas até uma semana e depois. Isso ajuda a gente a pensar nas causas. Se a gente for pensar no nosso cérebro, quantas coisas estão envolvidas para náusea e vômito, a gente fica maluco. Então, no nosso tronco cerebral tem o centro do vômito, tem a área postrema, tem vários nervos envolvidos, então os pares cranianos aqui, principalmente 8, 9 e 10. Existem vários receptores envolvidos, serotonina, acetilcolina, histamina, opioide, GABAérgico. Então, assim, tem uma série de mecanismos para a gente entender e conseguir agir na causa dessas náuseas e tratá-las. E aí, como é que nós vamos cuidar dessas pessoas? Tem muita coisa para a gente fazer que não é remédio. Que coisas são essas? Uma higiene oral adequada pode melhorar a náusea. Você imagina uma pessoa com um monte de resto de comida na boca, uma língua com aquela coisa espessa. Isso vai dar náusea invariavelmente. Na dieta, a gente pode reduzir gordura, reduzir quantidade de sal e condimentos, que pode melhorar a náusea. Prezar por pequenas porções, mais vezes ao dia. Então, às vezes, a pessoa tinha o costume de só almoçar e jantar, aquele pratão, né? Então, talvez a gente tenha que fracionar isso aí, pequenas porções, mais vezes ao dia. Reduzir os odores, né? Eu comentei disso aqui na aula de caquexia também.
Essa questão do cheiro, ela é muito interessante. O cheiro dos alimentos. Em alguns momentos, a pessoa pode falar, eu quero sentir aquele cheiro de alinho frito para abrir o apetite. E pode ser que quando ela sinta esse cheiro, ela seja terrível para ela. E pode ser que isso varie dentro do mesmo dia. Então, sempre perguntar para a pessoa, ver se ela prefere ficar longe, né, da cozinha para não sentir esses cheiros. E o próprio cheiro de lesões, por exemplo, tumores, feridas, pode dar náusea. Recentemente, a gente acompanhou uma paciente com um câncer de colo de útero. Uma das coisas que mais incomodava ela era o cheiro do corrimento dela, que ficava no quarto. Primeiro que ela tinha muita vergonha disso. Segundo que o cheiro, como era muito forte, dava muita náusea. Então, se a gente não conseguir controlar esse cheiro, nem a náusea vai conseguir ser controlada. Você pode dar 1 milhão de antieméticos para ela que ainda vai ter esse estímulo, né? Preferir bebidas frias, alimentos mais secos, né? Menos fritura, menos coisa gordurosa. Lembrar de deixar a pessoa com roupas folgadas, principalmente no abdômen. Então, não vai colocar uma cinta, né, em quem tá com náusea, que vai pressionar ainda mais o estômago e o intestino, vai piorar. Para quem tá acamado, deixar a cabeceira elevada. Então, ficar com a cabeça baixa piora demais as náuseas. Reduzir a cobrança na hora de comer. Então, é aquilo que eu falei da comunicação, né? A gente já prever que a pessoa vai diminuir seu apetite e que a gente não vai ficar forçando ninguém a comer, porque quanto mais forçado a comida vem, mais náusea vai dar. Usar práticas integrativas e complementares pode ser muito efetivo. Aromaterapia, fitoterapia, acupuntura, reiki. Então, se a pessoa se beneficiar disso, pode ajudar muito no controle de náusea. Não é só remédio, a gente tem que tirar, às vezes, né? A nossa formação nos deixa muito biologicistas, mas tem muita coisa que pode ser feita. A acupuntura tem, né, comprovação que melhora a náusea. Controle de estresse, porque tem a questão da ansiedade envolvida na náusea. E a psicoterapia, principalmente para os casos de sofrimento emocional e para aqueles casos de náusea antecipatória que eu comentei. De medidas farmacológicas. Nós temos várias classes de medicações que a gente pode usar, e eu vou citar alguma delas aqui para vocês. Então, a gente pode usar os procinéticos, de escolha é o metoclopramida, né, o bom e velho Plasil, a domperidona, cisaprida, bromoprida, que pode ser usada, metoclopramida tem disponível no SUS, então a gente pode, né, lançar mão disso aí. Tem os antagonistas dos receptores dopaminérgicos. O haloperidol é um excelente antiemético para quem tem essa etiologia. Então, por isso que eu falei que a gente precisa pensar muito nas causas e montar esse raciocínio clínico, né? Você não vai dar haloperidol de cara para alguém que mereça, num primeiro momento, um procinético, né? Então, pensar nisso aí também. E outros antagonistas que podem ajudar, mas não são tão estudados quanto o haloperidol, é a clorpromazina e a olanzapina. Os antihistamínicos, principalmente naquelas náuseas por hipertensão intracraniana e pelas labirintites, né, pelos distúrbios vestibulares, a ameclizina é uma boa opção, a prometazina também é uma possibilidade dentre os antihistamínicos, dimenidrato também pode ser usado. Nos receptores serotoninérgicos, né, os antagonistas do 5-HT3, a ondansetron, que é o Vonal, é um dos melhores. Então, por exemplo, pós-quimioterapia, a escolha é metoclopramida. Se precisar associar, a ondansetrona vai muito bem. Em crianças, ela vai muito bem também. E a metoclopramida, que é o Plasil, né? Em doses altas, ele também antagoniza os receptores do 5-HT3, mas em doses baixas, que é o que a gente costuma usar mais rotineiramente, não é esse o mecanismo de ação do Plasil. Então, de náuseas e vômitos era isso que eu ia trazer. Agora nós vamos fazer uma experiência de empatia e compaixão para a gente entender a importância dos cuidados com a boca. Algo que eu gostaria de falar. Seria maravilhoso termos dentistas em todas as equipes de cuidados paliativos. A saúde bucal, a saúde oral, a gente nem imagina o quanto ela interfere na qualidade de vida das pessoas.
Mas a gente sabe que isso não é uma realidade por enquanto. Então, todo profissional de saúde tem que ter esse olhar com a boca. Técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, fisioterapeuta, todo mundo tem que ter esse olhar, porque isso impacta muito na qualidade de vida das pessoas. Então, nós vamos fazer uma experiência de empatia. Se alguém quiser fechar a boca e se colocar no lugar, fechar a boca não, fechar os olhos. Quem, né, sentir a vontade de fechar os olhos e tentar realmente se colocar no lugar de uma pessoa com problemas na boca. Então, eu vou começar a descrever, você começa a imaginar. Então, pensa que você está acamado, né? E pessoas que estão acamadas, às vezes, elas têm aquela postura de ficar com a boca aberta. Isso pode causar dor, pode ressecar a sua boca. Então, às vezes, você começa a respirar pela boca e fica tudo muito seco dentro da sua boca. Podem aparecer feridas, né? Úlceras, feridas. Essas feridas, elas podem infeccionar. Então, pode ter uma certa quantidade de pus. Tem algumas feridas que sangram, e aí fica aquele gosto meio metálico, né? Do sangue na boca. Você se olha no espelho com essa boca aberta, com essa boca seca, com essas feridas, e você não se reconhece. De tanto ficar exposto, podem aparecer algumas infecções oportunistas, por exemplo, o sapinho, né, de criança, que é a candidíase, pode aparecer também. Você não consegue tomar água, então você fica desidratado. Alguns remédios que você toma secam muito sua boca, então ela fica seca, você está respirando pela boca, tem dor, pode ter trismo, pode ter secreção, você não tem vontade de comer, né? O seu paladar está muito alterado, e você usava uma prótese dentária, só que você está perdendo peso nos últimos dias, nas últimas semanas. E essa prótese, ela não cabe mais e ela fica te machucando. E aí sai mais sangue, causa mais dor. Então, quem fez a experiência de fechar o olho pode abrir o olho. Essa é uma experiência de empatia. Você se colocou no lugar de uma pessoa com a boca sem cuidados. Foi legal? Alguém quer falar alguma coisa que sentiu? Alguém conseguiu Teve imaginar aqui estar assim? uma. Foi bem ruim mesmo, assim, bem complicado. E a gente, Eu, parece que... Pode eu, falar, Helenice. eu tive uma sensação de náusea, começar a imaginar. E imagina, aí a Helenice fala assim, olha, eu tô com náusea. A pessoa vai lá, põe Dramin, Plasil, Haloperidol. Vai resolver? Se a gente não cuidar da boca? Não vai, né? Então, nós vamos passar de uma experiência de empatia, de sentir essa dor, para uma experiência de compaixão. Então, independente se vai ser o técnico de enfermagem, se vai ser o médico, se vai ser o cuidador, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar essa boca com gaze. Então, nós vamos molhar uma gaze, nós vamos tirar aquele resto, né, de comida que pode ficar. Se essa pessoa permitir escovação, nós vamos comprar uma escova de criança, aquelas infantis extra macias. Nós vamos escovar esse dente pelo menos aí umas 2 vezes por dia. Nós vamos tentar usar um creme dental sem esse lauril sulfato, que causa ardência na boca, que machuca bastante. Depois que a pessoa comer, a gente vai fazer essa higiene oral. Então, comeu, se tiver prótese, tira a prótese, lava em água corrente, ou então, se é o dente dela mesmo, vê se é possível escovar, se não for possível escovar, com uma gaze ali, com um pouquinho de água, a gente consegue limpar. A gente vai evitar alimentos muito quentes e muito cítricos para não queimar a língua, não queimar a boca, né, não arder. Nós vamos fazer um controle de dor. Então, não é porque é na mucosa oral que eu não vou tratar essa dor. Eu vou ter muito cuidado com a língua. A língua pode ficar com uma crosta ali, e se a gente não limpar, não retirar aquela quantidade de secreção, vai ser muito ruim. Nós vamos trazer conforto para essa pessoa. Sabe a candidíase que a gente sentiu? A gente pode tratar ela com nistatina, via oral, bochecho, enfim, tem vários tipos de tratamento que a gente pode fazer. Se a boca da pessoa está tão seca que ela não consegue produzir saliva, existe saliva artificial, existe pilocarpina,
Existem lubrificantes orais que a gente pode usar. Se a prótese da pessoa ficou pequena porque ela emagreceu, vamos ajustar essa prótese, né? Vamos procurar alguém que ajuste. Durante a noite, será que não seria interessante deixar a pessoa sem a prótese, deixar ela sendo higienizada? Então, dá para ser higienizada com clorexidina, com solução de hipoclorito, depende se essa prótese é metálica, se ela é plástica. Se for uma pessoa que fica o tempo todo com a boca aberta, eu vi, foi uma experiência prática, né? Eu vi uma cuidadora que ela pegou uma telinha, como se fosse uma renda, e colocou assim no rosto, porque a pessoa era imóvel, né? Ela teve um derrame, né? Que deixava ela totalmente imóvel e com a boca aberta. Então ela colocava uma telinha para não entrar mosca, bicho, sei lá, se a pessoa não tá o tempo todo ali, né? Então, a gente passa de uma experiência de empatia, de sentir a dor do outro, e a gente passa para ação, a gente passa para compaixão, e a gente consegue agir no sentido de melhorar esse cuidado com a boca da pessoa. Esses cuidados com a boca, eles possibilitam que a pessoa permaneça com a sua autoimagem, que ela tenha suas rotinas alimentares, de escovação, que ela consiga socializar. Isso tem uma grande importância na comunicação. Então, ter uma higiene oral, uma saúde bucal em dia, permite que a gente se comunique e socialize. E lembrar que essa experiência ruim que a gente sentiu quando a gente fez a experiência de empatia foi um sofrimento grande. E o sofrimento humano, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, se tem um cuidador atento, se tem um profissional de saúde sensível, a gente vai conseguir cuidar dessa pessoa. Algumas sugestões de leituras. Então, à tarde nós vamos conversar mais um pouquinho sobre nutrição em fim de vida, e tem esse livro que chama-se Comendo com Prazer até o Fim, que é muito interessante, que fala sobre autonomia, escolhas, possibilidades. Tem essa cartilha de hidratação e nutrição na demência. Apesar de ser na demência, a gente pode extrapolar isso para outros momentos da vida. Esse manual de cuidados paliativos do Círio, mais na parte de náuseas e vômitos, que está bem, assim, direto. O manual de cuidados paliativos, que a Emily comentou. E esse livro, que eu li recentemente, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, que foi escrito pelo Gilberto Dimenstein e a esposa Ana Penido, que ele descreve, né, como é que foi, ele teve um câncer, e ele descreve seus últimos dias, como ele era, a relação dele com a comida nesse livro. Esse livro é maravilhoso por várias coisas, mas eu coloquei ele aqui porque a relação dele com a comida é uma coisa muito interessante. Tem dia que você pede aquele banquete, um camarão e tal, e ele não consegue nem olhar. E tem dia que ele pede um cuscuz e come o negócio inteiro, não deixa mais para ninguém. Então, como muda, né? Como é flutuante esses desejos. Então, por isso que a gente tem que estar sempre avaliando tudo isso. Era isso que eu queria trazer para vocês. Se ficar alguma dúvida, eu fico sempre à disposição. E eu acho que essa experiência dos cuidados com a boca vai mudar muito nossa experiência. Às vezes o cuidador não tolera, é muito sofrido para ele fazer isso. E aí nós, como profissionais de saúde, a gente precisa ter essa sensibilidade. Então não existe pessoa certa para ter esse cuidado com a boca, mas alguém tem que ter. A gente tem que garantir que isso aconteça, tá bom? Então é isso. Muito obrigada.